Fala, meus queridos, minhas queridas, participantes de semanas, voluntários e todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós seguimos aqui com mais um dia do nosso devocional, um dia de cada vez, da editora Spire, da Igreja da Cidade em São José dos Campos, editado por essa editora, e que nós estamos aqui comentando, refletindo juntamente com você, nós como pais, Paróquia Anglicana Espírito Santo, nossa Igreja Anglicana na região metropolitana, a Igreja Anglicana no Brasil, na região metropolitana do Recife, mas já no bairro de Piedade, município de Jaboatão, é onde nós ficamos. Então nós estamos aqui como igreja, adotando, realizando esse ciclo ano após ano, vivendo isso com intensidade, compartilhando com outras igrejas irmãs, compartilhando com outras igrejas de outras denominações e compartilhando com você. Então estamos fazendo isso para todos nós. Então dê um clique no like, compartilha com muita gente, envia esses vídeos aí, vai enviando para muitas pessoas, esteja conosco participando, assistindo as palestras todas as quartas-feiras às 20 horas, ao vivo, transmitida presencial na nossa igreja, ao vivo online ou gravada da forma que você preferir. Se você não participa do programa, você pode estar participando dessa forma. E o ano que vem, se prepare para se inscrever no ciclo assim que abrir as inscrições, lá pelo torno do mês de fevereiro para março, nós estaremos abrindo as inscrições. Os que participam hoje do programa ainda podem, após a palestra, vão para os grupos de partilha, tem os seus confidentes. Por falar em confidente, lembre-se, estamos próximo ao fim, nós começamos a última decisão, penúltima, antepenúltima semana, 28, 29 e 30, e aí vamos ter o encerramento. Então, marque com o seu confidente, não perca tempo. Hoje vamos falar do dia 2, o dia 2 vem trazendo aqui um tema assim, vida real, esse é o nosso tema de hoje. E a passagem que nós temos aqui é 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Presta atenção porque muitas vezes a gente passa desapercebido por esse verso, ou de uma forma muito superficial. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa graça. O verso 10 diz assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nessa carta, Pedro vem falando aqui, de um crescimento, do crescimento espiritual que a gente tem, que a gente deve ter, da gente uma vez que a gente recebeu a salvação, que a gente deve caminhar em crescimento ao Senhor, em desprendimento daquilo que um dia era e foi importante para a gente e que agora não é mais, mas que outras coisas são importantes. Por isso, nós devemos então nos aperfeiçoar no Senhor, por isso nós devemos então entender o que nós somos nele, o que ele mesmo disse, para que nós somos separados, reservados. Então assim começa esse dia e uma coisa importantíssima que a gente precisa entender e que é tão difícil para a gente como pessoas que têm um tempo de duração, nessa vida aqui, tem um fim, tem um começo e tem um fim, é que nossa vida é uma vida eterna, porque nós escolhemos vida eterna, sim, de qualquer forma. Aqueles que escolhem o Senhor para viver no Senhor. E aqueles que escolhem não estar no Senhor, que rejeitam o Senhor para viver numa vida apartada do Senhor. O que nós chamamos de inferno é isso. É simplesmente viver uma vida longe, eterna, longe do Senhor. E eu não quero nem pensar. Porque se a gente olha, mais uma vez, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas se você olha o mundo hoje, vê como está, e hoje a gente sabe que existe a presença do Espírito Santo, imagine um local onde Deus retira totalmente a sua presença. Mas nós somos então, a reflexão hoje aqui no comecinho, é que nós somos seres espirituais eternos. E se você fez a opção, se eu fiz a opção pelo Senhor, eternos no Senhor.
Não estamos mais mortos espiritualmente, né? Podemos estar vivos, a pessoa pode estar viva na carne, mas está morta espiritual, porque está vivendo apartada do Senhor, e assim vai viver eternamente, se ela escolher, se ela não decidir isso. Nós escolhemos, nós resolvemos isso, então o Senhor diz que se nós escolhemos, nós somos essa geração eleita. Nós estávamos no nível, né, das trevas, e Ele nos levou para o nível da luz. Ele levou para esse nível de ser um povo escolhido dEle, um povo separado dEle. Mas não para nada, né? Mas não para nada. Ele não nos reservou dessa forma para que a gente vivesse numa vida de comodidade nossa, mas muito pelo contrário. Ele nos reservou para que esse nível de convicção que a gente tem nele, para que nós sejamos anunciadores da sua boa nova. Essa mesma nova que nós recebemos, essa mesma boa nova que nós cremos e que vivemos, Ele deseja que nós estejamos levando a outras pessoas, anunciando, exercendo, né, essa eleição dele como sacerdócio real. Veja, nação santa. Gente, isso aqui é muito especial. Povo exclusivo de Deus. Ele diz aqui, é isso que essa carta está dizendo nesse verso. Mas para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, assim como nós saímos das trevas para a luz, nós devemos então levar as pessoas. Nós não somos mais escravos do pecado, né? Não somos mais, sim, apesar de ser influenciados pelo mundo, mas não mais escravos. Nós temos a possibilidade de ter uma escolha, porque estamos no Senhor. Então essa é a diferença entre a vida real que ele chama aqui, né? Não livres da queda, mas agora fortificados no Senhor. E nós temos essa força suficiente no Senhor para que a gente rejeite a escravidão do pecado, para que a gente rejeite viver, estar caindo novamente e frequentemente no pecado. O pecado tem que ser um acidente de percurso, né? Algo inesperado, algo não programado. Então, quanto mais nos aproximarmos e vivermos essa vida de realeza, mais nós vamos estar livres do pecado. E olha, o que nós então precisamos entender e viver é o tema desse devocional. Nós precisamos entender que nós precisamos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não podemos achar que nós agora, porque somos realeza, povo escolhido, né, que agora isso não pode subir a nossa cabeça, porque é exatamente nesse momento que vem a queda. É exatamente quando a gente pensa assim, né, que somos autossuficientes ou que já somos bons demais, é que vem a queda. Afinal, o que é que a palavra diz? Aquele que está de pé, que acha, não é nem aquele que está de pé, aquele que acha que está de pé, cuide para não cair, né? Então, nós sabemos que somos falhos, mas aí nós vamos então agora viver uma transformação, transformar a cultura do pecado na cultura, né, na cultura real, na cultura do Senhor, na cultura da vida abundante, na cultura de uma vida transformada, porque o Senhor nos trouxe esse padrão elevado com essa eleição, né, de sermos um povo escolhido, uma nobreza, uma realeza dele, não para o nosso conforto, não para o nosso deleite simplesmente, para o nosso deleite também, porque nós precisamos, entendemos que o Senhor não nos criou para viver uma vida desgraçada, muito ao contrário, para viver uma vida abundante. O pastor Chris Valentin, ele diz assim, Deus nunca teve a intenção de nos fazer viver uma vida de pobreza, porque nós fomos eleitos realeza dele. Mas entenda, essa realeza é para servir a Ele, né? E para nós estejamos, então, sendo agentes dele em qualquer lugar onde nós estivermos. Como fomos resgatados da escravidão do pecado, temos em nós poder suficiente para controlarmos as influências que até então nos dominavam e passamos a viver uma vida real e de realeza. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que essa vida, né, com esse chamado, com essa eleição que o Senhor nos trouxe, que essa seja uma
realidade em nossas vidas, Senhor. Seja uma verdade que possa ser vista aos olhos do mundo, Pai. E assim nós possamos então estar anunciando tudo aquilo que aconteceu em nós, que está acontecendo e que nós vivemos para o mundo ao nosso redor. Isso é o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. E até amanhã, meus amados e minhas amadas. Nós nos encontraremos assim, se Deus permitir. Até lá.